Eu penso que a última virada nossa agora, eu preciso voltar a falar sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Como nós conversamos ano passado, a gente falou bastante sobre a doutrina de Jesus, mas esse ano acabou que nós enfocamos aqui o tema do querigma. Na verdade, a gente começou a falar da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, né? Da morte, da ressurreição. Mas a maior conquista, o ápice da nossa, vou falar assim, da nossa herança, é o Espírito Santo voltando a morar no homem. Esse é o ponto chave. Num dos livros que escrevi aí, que no primeiro momento acho que nem era livro, depois alguém pode pesquisar para mim, acho que está naquele livro Não Seja Medíocre. Eu acho que é aí, Simone. Alguém pode pesquisar. Mas eu acho que eu faço, num desses livros, se é Plenitude, se Não Seja Medíocre, não me recordo agora. Mas eu faço rapidamente, eu cito alguns textos que apontam para uma progressão na nossa relação com Deus por meio de Jesus Cristo, né? O fato de ter sido comprado para Deus como escravo, saímos de um Senhor que era o pecado, nos tornamos escravos de Jesus, nosso Senhor, amém? E esse Senhor nos fez livre para que a gente pudesse ter uma relação de amor com o Pai mesmo. E nesse processo também Ele nos adotou como filho. E você vai ver por meio das Escrituras que essa adoção tem um propósito. Qual é? Receber o Espírito. Porque o Espírito ele é dado para os filhos, né? A adoção ela acontece para receber. Eu sei que muita gente pensa, até defende, não, todos somos filhos de Deus. Ele não entende essa questão. Na verdade, filho de Deus, filho mesmo legítimo, Deus só tem um, que é Jesus. Era o unigênito de Deus. Por que filho de Deus? Porque ele é da mesma natureza. Ele é Deus também. Quando ele diz assim, Jesus é o Filho de Deus, por que os judeus se sentiam ofendidos quando Jesus falava que era o Filho de Deus? Porque ser filho de Deus é ter a mesma natureza do Pai. Uma coisa é algo que você criou. Outra coisa totalmente diferente é alguém que saiu de você, que é da tua própria natureza. Não sei se você me entende. Uma coisa é você pintar um quadro. Isso aqui eu pintei, esse quadro é minha obra, eu criei isso aqui. Outra coisa é você ter um filho. O teu filho é da tua própria natureza. O quadro não, o quadro você criou. O homem não foi gerado de Deus, ele foi criado por Deus. O homem é criação de Deus. E Deus criou o homem do pó da terra. Deus pegou o pó, fez o corpício, soprou o espírito num camarada, o cara acendeu igual a lâmpada. Toim, se tornou alma vivente. Eletricidade, mais lâmpada, luz. Ficou aceso. Quando a lâmpada quebra, quando falta energia, ele apaga. A alma vivente apaga e acabou. Mas o homem é a alma vivente, o homem é uma criatura de Deus. Ele foi criado. Ele não é da mesma natureza divina, ele foi criado. O homem não existia, ele foi criado, você nasceu, você é uma criação de Deus. O espermatozoide encontrou o óvulo e aí você aconteceu, entendeu? Não foi um acidente, obviamente, está tudo no plano de Deus, mas desse jeito que a coisa aconteceu. Então o homem não pode nunca se igualar a Deus, seu filho. Não, isso é uma conversa. Jesus nos adotou como filho. Ele permitiu essa adoção. Adoção para Deus tem valor? Tem muito valor. José adotou Jesus. E quando se fala da genealogia de Jesus, a genealogia é vista por meio de José. Não de Maria, de José. Pode ver tanto Mateus quanto Lucas. Quando vai estudar a genealogia de Jesus, é por José que vê a genealogia. Ah, mas ele adotou. Ele adotou, mas a adoção para Deus tem essa força. A adoção para Deus torna a coisa real. Por isso que eu digo para alguns pais que têm filhos naturais, eu digo, você precisa adotar teu filho. Como assim? Ele nasceu
de você, mas não adotou ainda. A adoção é uma coisa forte. A adoção, ela está no coração. Você adota teu filho quando você faz ele nascer dentro de você, dentro do teu coração, entendeu? Tem muita gente que o filho é natural, mas não é adotado de verdade. Né? Ele não foi acolhido no coração de verdade. Mas ele é naturalmente biológico daquela pessoa. Né? Mas não é um filho que ele adotou no coração. Por exemplo, o aborto prova isso. Vocês concordam comigo? O filho está lá na barriga, tem um pai, tem uma mãe, mas não querem aquela criança. Então não adotaram aquela criança. Aquela criança está na barriga, no ventre, mas não foi acolhido no coração. Pô. Então a adoção, ela, em alguns aspectos, ela é mais forte do que o filho que nasceu do ventre. Porque o filho, a filha que nasceu do ventre, muitas vezes só nasceu do ventre. E o pai e a mãe nunca quis, nunca adotou, nunca passou por esse processo espetacular de adoção. Porque a adoção é um ato profundo de amor e graça. Aquela criança, aquela pessoa, estaria ali sem rumo em qualquer condição. Ali, de repente, os pais adotaram ele. Falaram assim, não, vou levar para ser meu filho. Imagina um negócio desse. Não foi gerado por você, você não teve nenhuma participação, coisa e tal, mas foi gerado no coração. Pô. Isso é um processo mais difícil. Por isso que eu digo, que eu sempre falo com alguns pais que têm filhos naturais, digo, você precisa adotar teu filho. Ah, como assim? Você não adotou ele ainda. Ele nasceu de você, mas não nasceu em você ainda. Ele tem que nascer em você. A adoção, ele nasce dentro do coração. Eu sei que os filhos adotados, em geral, tendem, por uma questão até diabólica, se achar menor, inferior, coisa e tal, mas não. Pô. Deus, em Cristo, nos adotou. Amém? E quando ele nos adotou, ele nos tornou herdeiro dele. E ele nos adotou com o propósito de dar o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo só voltou para o homem porque ele se tornou filho de Deus. Amém ou não? Tem um filme antigo, esse era o melhor, né? Os filmes antigos estão sempre, essa mulher está sempre falando, né, cara? Os filmes antigos, eles são muito surpreendentes, porque assim, são melhores do que os atuais, né? Eu estou num processo assim de velho mesmo, porque quando eu quero ver um bom filme, eu tenho que ver um filme velho. Não consigo encontrar nesses filmes novos um filme bom. Eu encontrei um outro dia, um Midway. Acho que esse último do Tom Cruise também, Top Gun. Mas, cara, raramente tem um filme bom. Raramente tem um filme de qualidade. Rara. Mas tem um filme que ganhou, foi um recordista de Oscar, chamado Ben-Hur. Ben-Hur, acho que é Michael Douglas, é uma coisa antiga, mais antigo que andar para frente. Mais antigo que nota de R$1. Ó, pensa num filme velho, mas um filme que conquistou vários Oscars. Diretor, acho que até um cara meio parecido comigo, assim, meio xará, assim. Franco. Acho que tem um Franco no meio do diretor lá. E esse filme conta a história de um judeu, uma família de judeus, mas é uma história de um judeu nos dias de Jesus. Tentaram fazer um remake agora, mas os caras da modernidade não conseguem melhorar nada, eles só pioram. É muito. Vamos dizer que eu sou velho, eu entendo. Ah, esse cara é velho, não entende nada, tá bom, mas gente, eu não consigo ver nada de bom no que tu faz agora. Eles pioram. Pega um filme que era bom e piora o filme. Com tanta tecnologia, com tanto recurso, eles deixam pior. Tu não consegue ver, que fica ruim demais. Aí fizeram um Ben-Hur novo, mas pensa numa coisa ruim. É o Ben-Hur novo. Né? Tem coisa moderna boa? Tem o The Chosen, bem pesquisado. Primeira temporada espetacular, a segunda já achei meio desviando assim. Mas é excelente. Mas raramente tu encontra algo assim. Pesquisado, estudado, realmente fiel. Difícil, muito difícil. Feito a crítica, deixa eu falar de Ben-Hur. Ben-Hur é um judeu, príncipe de Israel, um cara amigo de romanos também, tinha uma tranquilidade ali por um ou dois. Mas, em suma, ele é atraído pelo melhor amigo dele por causa de um acidente. Acidente mesmo. Eles foram assistir uma entrada de alguns oficiais romanos
com a sua cavalaria ali. Aí acho que uma pessoa da família derrubou um pedaço de telha, bateu perto, o cavalo gritou, pessoa, acho que caiu do cavalo. Em suma, deu prisão para ele e ele é preso enquanto a história de Jesus está acontecendo. A história de Jesus está acontecendo e ele é preso. Inclusive, quando ele está indo, ele foi condenado a remar naquelas embarcações romanas, lembra? Aquelas era de remo ainda, os caras ficavam remando. Os escravos ficavam embaixo, amarrados, remando. Galés, não sei, não me lembro. E eles ficavam remando ali, e ele foi condenado a passar a vida ali remando. Então essa foi a pena dele. Vai remar a vida inteira até morrer. Ficava um cara batendo tambor lá, e os caras remando, mais forte, mais... E lá o exército romano dominando. E a história diz que... alguém escreveu essa história belíssima. Né? Inclusive, quando ele está indo como escravo, ele encontra Jesus. E Jesus dá água para ele. Jesus enfrenta aqueles soldados todos, vai lá e entra e dá água para ele, que ele está morrendo de sede. Jesus dá água para ele. Ele segue o rumo dele, vai para as embarcações, mas numa ocasião, o comandante daquela embarcação, numa batalha, ele perde a batalha. Ele perde a batalha e quando o barco é praticamente todo destruído, ele está morrendo afogado. Como a embarcação foi quebrada, os escravos conseguiram escapar. E ele escapou e ele salva a vida do cara mais importante do navio. E o que o cara faz com ele? Leva ele para Roma e adota ele. Adota. E ele, então, o camarada dá o anel dele para ele, e ele passa a ser o herdeiro. Pensa num cara poderoso, rico, influente, sem filhos. Perdeu um filho, acho que numa batalha, ficou sem filhos. E o único que ele tinha como herdeiro era o escravo dele, Ben-Hur, a quem ele confiou tudo. Era um escravo. Já ser assim, lá. É um escravo. É um cá. Era um escravo, mas um escravo que se tornou filho. Ele foi adotado. Eu li há muito tempo, não sei em que lugar eu li isso, mas que a nossa união com Jesus fala do livro da vida, lembra? O livro da vida, Diz que tinha um livro, eu não posso precisar isso para vocês, você pode pesquisar, que havia um livro naqueles dias chamado Livro da Vida. E quando você queria adotar um escravo, você tirava ele da condição de escravo, trazia como filho, ele entrava no livro da vida. Daí a expressão livro da vida do Cordeiro, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Pegava um escravo e fazia dele filho adotado. E aquele Ben-Hur se tornou herdeiro de tudo. Então o cara, ao morrer, deixou tudo para ele. O cara adoeceu, morreu, deixou tudo para ele. Então aquele cara que foi vendido, condenado como escravo para remar a vida inteira, voltou para Jerusalém como príncipe e reencontrar o amigo dele, traidor, algoz dele, que estava lá também representando Roma. Porque, na verdade, esse amigo dele era um romano, filho de um romano, que estava lá com Herodes, lá em algum governo lá. E ele reencontra. Aí o filme se dá aí, entendeu? Ele cheio de vingança, cheio de ódio, e Jesus na cena. Não vou contar o... Assiste o filme, é velho. É aquele filme de 3 horas, mas imagina, acho que foi o filme que mais ganhou Oscar até Titanic chegar. Porque nunca ninguém bateu o recorde dele. E é uma história lindíssima, que deve ter no YouTube da vida ainda. Ben-Hur. Não o novo não vale a pena ver. O novo é uma porcaria. Vê o velho. O velho tem essa história toda que eu estou contando para você, mas ele volta cheio de ódio, de vingança, ele quer vingança. Mas Jesus está aí nesse... Ele chega no momento que Jesus está morrendo. A história. Uma história assim, também,
essa deve ter no YouTube também antiga, chamado Os Três Sábios. É Três Sábios. O quarto sábio. Obrigado, Isa. O quarto sábio. Tem os magos do Oriente, e aí o cara faz uma ficção, como se houvesse um quarto sábio que não encontrou os amigos. Já viu esse filme? Não? Recomendo. Muito bom. Mas, assim, quando você foi adotado por Deus, quando nós fomos adotados, o Espírito Santo, ele veio morar em nós. E esse é o bem maior nosso. Tudo que Deus espera de nós é porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Deus não tem nenhuma esperança em alguém que não tem o Espírito Santo. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus não tem nenhuma expectativa, nenhum incrédulo, por melhor que ele seja. O cara é governador, o cara é presidente, o cara não sei o quê. Isso aí tudo é papo da igreja atual, moderna. A igreja que conhece Jesus, que conhece o senhorio de Cristo, que entende o reino de Deus, não tem esperança em nenhum homem. A única esperança que a igreja tem é na própria igreja, porque é o corpo de Cristo na terra. Deus só tem expectativas naquele que ele deu o Espírito Santo. A quem não deu o Espírito Santo, não há expectativa. Não há como essa pessoa amar a Deus e não há como essa pessoa amar de fato o próximo. Tudo que Deus trata na nossa vida, Deus trata porque Ele quer que o Espírito Santo reine na nossa vida. Ele quer que o amor flua na nossa vida. Todo espinho na carne, toda resistência, todo trato de Deus conosco, é só porque o Espírito Santo mora em nós. Pô. O Espírito Santo precisa tornar Jesus conhecido. É o ministério dele, glorificar Jesus. E ele vai fazer isso por intermédio de nós. Todo problema de alma que a gente tem é porque a gente não se relaciona corretamente com o Espírito Santo. Você lembra que a gente leu, já falou aqui várias vezes, que antes do pecado o homem tinha uma relação perfeita com Deus? Quando ele perde o Senhor, ele perde o Espírito, ele tem um problema com Deus, ele não tem mais referência de Deus. Mas quando você não tem referência de Deus, você também não sabe mais quem é você. No dia que Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus falou que era Pedro, e tu és Pedro. Nós só sabemos quem somos quando sabemos quem é Jesus. A gente é sem identidade até Jesus. Pô. Cria um problema psicológico. Crente com problemas de identidade é crente com problemas de ver Jesus. Pô. De verdade é isso. Quanto mais conhecemos Jesus, mais entendemos quem somos. Toda crise de identidade é crise com Jesus, pô, de conhecimento, de entrega, de sujeição ao Espírito Santo. Nós temos problemas psicológicos, sociológicos, até ecológicos, porque nem com a natureza a gente se relaciona corretamente sem Deus. Pô. Diz que o justo cuida bem dos seus animais, diz a Escritura. Tu vê que um homem cheio de Espírito Santo, ele trata bem tudo e todos. Um homem vazio de Espírito Santo, sem chance. Um homem que resiste ao Espírito Santo, também vai ter problemas. Então você vê que toda a dificuldade nossa, todo o trauma, toda a luta nossa, é porque nós não ouvimos o Espírito Santo. É porque nós não nos submetemos ao Espírito Santo. É porque nós não cultivamos essa relação como deveria cultivar. A gente não obedece ao Espírito Santo. Jesus falou que ele seria nosso guia. Ele quer nos conduzir. Ele seria nosso mestre. Ele quer nos ensinar. Nos conduzir a toda a verdade. Então, o Espírito Santo não só ensina, ele guia a verdade. Ele pega você pela mão e leva você até a verdade. Ele te apresenta a verdade. O Espírito Santo é o melhor de Deus para nós. É Ele mesmo, Ele próprio. Sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Quando Deus quis dar o melhor para Israel, Ele mandou fazer o tabernáculo, a arca, e veio morar no meio do seu povo. Era o melhor. O melhor que Israel poderia ter
era o próprio Deus no meio deles. Por isso que Moisés não aceitou aquela ideia de vou mandar um anjo com você, você vai alcançar a terra prometida, mas eu não vou mais com você. Moisés é negativo. Se tu não for conosco, não nos faz sair daqui. Porque Moisés entendia que a melhor e maior bênção de Deus era a própria presença de Deus. Davi entendeu isso também. Saul não. A hora que Deus rejeitou Saul, Saul preferiu estar com o povo. Davi não. Na hora que Deus tratou com Davi, ele preferia estar com o Senhor. Quando Absalão quis tomar o trono de Davi, ele entregou o trono livremente. Ele não queria o trono, ele queria a presença de Deus, que é o maior tesouro. É o melhor de Deus para nós. Você pode dizer amém ou não amém?